Olá, olá a todos, bom dia. Como estão? Meu nome é Marcelo Boccia, sou membro fundador vitalício da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais e tenho hoje a satisfação de compartilhar esta coordenação juntamente com a minha amiga da Argentina, a doutora Gabriela Scanetti, e traremos a todos vocês a sequência das apresentações do webinar da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais, agradecendo à Voco pela possibilidade de termos este evento. Nós que da Academia Interamericana temos a nossa responsabilidade junto às associações de toda a América Latina. Estamos hoje realizando um evento webinar, decidido pela nossa presidência devido à pandemia. E temos hoje a grande honra de recebermos a acadêmica Marcela Ferreira de Camargo. A doutora Marcela é mestre e doutora pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, especialista em pacientes com necessidades especiais e odontopediatria e habilitada em odontologia hospitalar e sedação consciente. Hoje a doutora vai trazer a todos nós a importância do cirurgião dentista na equipe de reabilitação dos pacientes com necessidades especiais. Tema muito importante. Vou deixar a palavra para a doutora Marcela. Já me despeço de todos vocês, agradecendo a oportunidade e a possibilidade de estarmos conectados. Ao final da apresentação da doutora Marcela, a doutora Gabriela Scanetti receberá as perguntas e fará o encerramento. Desde Brasil, me despeço de todos vocês e deixo vocês com a Marcela. Obrigado, bom dia para todos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui em que nós estamos de isolamento social, eu acho que é uma oportunidade de encontrar os amigos e conversarmos um pouquinho, repartirmos um pouco os nossos conhecimentos e as nossas expectativas. Eu começo aqui agradecendo ao nosso presidente da Academia Interamericana, o doutor Efraim, a presença do doutor Marcelo, da doutora Gabriela e da Voco, aqui representada pelo Olaf e pela Regina. A minha apresentação, estou aqui em São Paulo, Brasil, a minha apresentação ela será realizada em português, a pedidos, eu devo falar pausadamente. Então, o tema que eu trago hoje é a importância do cirurgião dentista na equipe de reabilitação dos pacientes com necessidades especiais. Então, eu vou começar um pouquinho, sobre a minha história, a minha trajetória na especialidade, na odontologia para pacientes especiais. Então, eu fiz a minha graduação, a minha especialização em odontopediatria na Universidade Metodista de São Paulo, e quando trabalhamos como especialistas, os pacientes, eles são encaminhados para a gente, eles eram encaminhados para mim na odontopediatria, com algumas condições mais graves, com algumas dificuldades de comportamento, de forma que pacientes começaram a chegar. Eu pus aqui uma foto minha, que eu falo que é a minha paciente marco zero, é a Graziela, e a Graziela era uma paciente especial, com uma alteração de desenvolvimento neuromotor, frequentava uma escola, eu atendia a Graziela, e ali da escola especial que ela frequentava, pacientes especiais começaram a chegar para o meu atendimento no ambulatório. E eu comecei a sentir alguma dificuldade na abordagem desses pacientes, senti que eu necessitava oferecer alguma coisa melhor. De forma que busquei um programa de estágio, na época era oferecido pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. Eu cheguei para fazer um programa de estágio que na época era coordenado pelo nosso acadêmico aqui, Dr. José Reinaldo,
E de um ano de estágio que eu cheguei para cursar, acabei sendo contratada e permaneci como funcionária da instituição por 20 anos. Então, durante esses 20 anos, eu falo que foi um divisor, né, de águas na minha vida profissional. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Em 2015, né, tive a honra de ser convidada a participar da Academia Interamericana de Odontologia para pacientes com necessidades especiais, e interagir, né, com profissionais tão renomados que muitas vezes eles, para mim, só existiam quando eu lia um artigo por eles assinado. Então, hoje, temos a honra de caminhar juntos aqui nessa jornada da odontologia para pacientes com necessidades especiais. E aqui também eu justifico a escolha do meu tema, né? Por quê? Né? Por que falar sobre a importância da reabilitação, da odontologia na reabilitação dos pacientes com necessidades especiais? Aqui me parece que ninguém vai ter dúvida que a odontologia é muito importante, né? Porém, mesmo sabendo a importância, às vezes a odontologia ela não participa de maneira efetiva ou de maneira plena. Muitas vezes nós observamos, né, que em algumas equipes de reabilitação, o cirurgião dentista, ele não está presente no quadro que contempla o processo de reabilitação desse paciente. Em outros momentos, ele está no quadro, né, ele pertence à instituição, mas ele se relaciona muito pouco com essa equipe, ele faz a parte dele lá dentro do consultório e se relaciona pouco com a equipe multidisciplinar, ainda muitas vezes desenvolvendo um modelo odontológico centrado na doença, no atendimento. Então, é uma situação que, às vezes, o dentista ele responde, além de tudo, pela produtividade. Então, assim, essa é a razão de eu trazer esse tema. Eu não consigo aqui, nesse momento, falar sobre uma técnica inovadora, um método científico novo, um material novo. Não consigo falar sobre isso, mas não vão embora, fiquem aqui, por favor, porque o objetivo é uma troca de experiências, eu passar as experiências que eu uso, as ferramentas que eu trabalho e deixar, né, para que no final a gente tenha um tempo ainda para fazer essa troca de experiências aqui, com vocês contando qual é a abordagem, como é que vocês trabalham com esses pacientes. Eu começo colocando, né, eu tenho uma formação também em saúde coletiva, isso faz com que eu traga algumas ferramentas, e eu gosto muito de dados. Eu acho que a epidemiologia é uma ciência que ela contribui muito para os nossos serviços de saúde, uma vez que ela nos mostra, né, a forma com que as doenças se manifestam na população, como que elas podem ser prevenidas, como que os serviços de saúde eles devem se organizar em cima da distribuição dessas doenças, e mais ainda, né? Ela é uma ferramenta que nós temos para avaliar se a conduta que eu tenho, se a forma com que eu estou conduzindo o meu serviço de saúde, ela está sendo eficiente ou não, né? E aqui, nós trazemos um dado epidemiológico que nos mostra que as doenças bucais, elas são um grande desafio global à saúde pública. E eu não estou nem falando de paciente especial. As doenças bucais, elas se mostram como muito prevalentes, as mais prevalentes em todo o mundo. Elas são colocadas como doenças que trazem, né, sérios ônus econômicos e de saúde, reduzindo muito a qualidade de vida das pessoas que são afetadas pelas doenças bucais. Dentre as doenças bucais, são colocadas como as mais prevalentes no mundo a cárie, doença periodontal, as perdas dentárias e o câncer. Esse artigo aqui, publicado em 2015,
ele mostra um dado muito relevante para nós, que a prevalência de cárie não tratada nos dentes descidos ainda gira em torno de 8%, sendo mais prevalente essa cárie não tratada nas crianças de baixa idade, entre 1 e 4 anos, tendo um impacto negativo no desenvolvimento dessas crianças. Na dentição permanente, ela foi a condição de saúde mais prevalente em 2010, afetando 30%, 35% da população global no mundo. E aqui nós temos um mapa e que mostra a situação do país onde estou, dos demais países da América Latina. No Brasil, hoje nós temos, epidemiologicamente, nós observamos um declínio da cárie, associada às medidas públicas de saúde, como fluoretação das águas, a presença de creme dental com flúor, o Sistema Único de Saúde contemplando um número maior de pessoas, mas ainda chama atenção a cárie não tratada. Então, os dados do Ministério da Saúde, 2018, que traz os resultados do último levantamento epidemiológico realizado no Brasil em 2010, considera os principais agravos em saúde bucal: a cárie dentária, doença periodontal, o edentulismo, a maloclusão, alterações dos tecidos moles e câncer bucal, fluorose dentária, traumatismo, e em 8º lugar aqui são colocados outros agravos, como erosão, dor orofacial, disfunção da articulação temporomandibular e as más formações congênitas, Dentre elas, a gente pode falar das fissuras lábio-palatinas. E aí eu coloquei aqui a condição frente aos agravos bucais na população de maneira geral. Se eu estiver falando na população de pacientes com necessidades especiais, quais seriam os agravos, Qual seria a condição bucal, as doenças bucais que mais afetam, mais prevalentes nesses pacientes? Bem, observamos que são as mesmas doenças que afetam a população de maneira geral. Porém, em algumas situações, elas podem aparecer de forma mais exacerbada ou mais prevalente, como a cárie, as alterações gengivais, bruxismo, os traumas, as condições de hipomineralização, alterações de oclusão e as perdas dentárias. E seria importante nós conhecermos qual é a epidemiologia dessas doenças nos pacientes especiais. Então, aqui nós temos as doenças bucais mais prevalentes na nossa população de pacientes especiais. E como que nós vamos conhecer a condição bucal, as condições bucais desses pacientes com necessidades especiais? Então, o que nós temos é que os estudos com relação à condição bucal dessa população, eles são realizados em centros especializados, eles acabam por refletir a condição bucal de um local específico. E são essas as ferramentas, esses dados que nós temos para trabalhar. Então, dessa forma, quando eu realizei o meu mestrado, o tema da minha dissertação de mestrado foi trabalharmos com levantamento a prevalência de cárie em pacientes que apresentavam a condição de paralisia cerebral. E observar se a condição de paralisia cerebral, ela tinha um impacto muito grande sobre a condição bucal desses pacientes. E assim nós fizemos um estudo de prevalência na Associação de Assistência à Criança Deficiente aqui de São Paulo, num grupo de 200 pacientes, seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde e obtive um resultado que vou falar a seguir. Quando nós fomos continuando os meus estudos, no meu trabalho de doutorado, nós optamos por continuar esse trabalho que havia sido
iniciado no mestrado. E fizemos um acompanhamento desses pacientes que estavam institucionalizados, né, um acompanhamento de 2 anos, né, a fim de obter dados sobre a condição bucal desses pacientes que apresentavam a condição de paralisia cerebral. Então, eles foram acompanhados num estudo longitudinal durante 2 anos. E os resultados que obtivemos, tanto no meu estudo de prevalência quanto no estudo de incidência, mostrou que a condição de cárie não tratada, ela era maior nas famílias, né, em que o grau de instrução familiar era menor, onde o número de habitantes, né, por domicílio eram maior, famílias maiores, e em famílias que tinham um número maior, em pacientes que tinham irmãos. E as condições, né, que associaram com a maior prevalência e incidência de cárie, as condições comportamentais, né, o que mais associou foi a ingestão, né, excessiva de açúcar. Então, aqui, ou seja, nós observamos, né, durante o meu trabalho de mestrado e doutorado, que os mesmos fatores, tanto sociodemográficos, quanto aos fatores comportamentais, né, que seriam responsáveis pela maior prevalência, incidência de cárie e por cárie não tratada nos pacientes com a condição de paralisia cerebral, elas eram as mesmas que afetavam a população de maneira geral. Nós sabemos que, se pegarmos, por exemplo, a condição de cárie, ela é afetada, sim, por determinantes sociais, sociodemográficos e comportamentais. Outros estudos, né, não realizados aqui no Brasil, também nos dão suporte, né, à mesma afirmativa, em que nós observamos, né, que crianças, né, mais pobres e de baixa renda, e que apresentam condições de diagnóstico para necessidades especiais mais severas, tem a sua vulnerabilidade aumentada em até 13 vezes para as doenças bucais. Crianças ainda que enfrentam a dupla disparidade de pobreza e uma condição crônica severa merecem atenção especial de clínicos e formuladores de políticas para aliviar essa dificuldade acentuada aos cuidados dentários necessários. Esse estudo ainda conclui que o atendimento odontológico não estaria totalmente integrado ao atendimento geral de saúde. Outros estudos ainda suportam a nossa mesma afirmativa, que um elevado de risco de cárie em pacientes especiais ele é reconhecido, né, como uma conjunção de fatores, como nós já sabemos que esses pacientes eles podem apresentar uma dificuldade para a higienização devido à sua condição motora, devido ao seu comportamento, eles podem apresentar alterações de função mastigatória e fluxo salivar, um padrão de dieta alterado, muitas vezes um padrão de dieta mais pastoso, mais cariogênico, toda a dificuldade de acesso que esses pacientes têm ao tratamento odontológico são fatores de impacto para a condição bucal, a reduzida atenção aos cuidados de saúde bucal e muitas vezes, né, as famílias elas priorizam os cuidados médicos e demoram muito para dar atenção aos cuidados bucais. Bem, e aí a gente começa a pensar, então, onde são assistidos esses pacientes com necessidades especiais? Onde eles estão? Então, eles recebem assistências, eles podem receber assistência em abrigos, em hospitais, instituições de ensino, que hoje têm a disciplina e a clínica voltada para o atendimento a pacientes especiais, o serviço público, aqui no Brasil,
ele contempla esses pacientes na sua rede de atenção, na atenção primária, secundária e terciária. Eles podem ser assistidos nos seus domicílios, nos consultórios particulares, em instituições não governamentais, em centros de reabilitação. Mas será que sempre a gente vai encontrar um cirurgião dentista ali para trabalhar nessa equipe multidisciplinar? Qual a condição que esse paciente chega para a gente, né? Então, assim, felizmente, devido a essas medidas públicas de saúde, devido ao maior acesso, né, da população, desses pacientes com necessidades especiais aos serviços de saúde, não é sempre que o paciente apresenta nessa condição para a gente, né? Chega muito em boa condição bucal, né, em que a gente ainda consiga trabalhar com procedimentos preventivos. Porém, né, eu falo que quando o paciente chega dessa forma aqui, ele vira para a gente praticamente 100%, né? É uma situação que nós, dentistas, né, na nossa especialidade, nós entendemos que a odontologia, ela tem que deixar rapidamente de ser vista como uma forma mecânica, né, como um tratamento mecânico, e sim, né, passar a ser vista como uma forma biológica, em que a gente tem que investir na prevenção, na saúde como um todo. Essa paciente aqui é uma paciente, ela apareceu para a gente no serviço de saúde há uns 2 anos, e ela tem o diagnóstico dela, síndrome de Moebius. Era uma mocinha de 14 anos, com cognitivo preservado, porém com alguma limitação de abertura de boca, e por alguns motivos essa família ela se mostrava desestruturada, e a condição bucal da criança foi deixada para um outro plano. Quando eles tentaram buscar, já começou a ficar difícil, um lugar não atendia, a cidade não atendia, veio para São Paulo, e aí começa, né, numa situação de gravidade, a ficar mais difícil ainda obter tratamento. E aqui eu penso o seguinte, né, que esses pacientes, na verdade, pensando num modelo, né, de saúde, eles têm que estar inseridos num programa de saúde. E um programa de saúde que, como é feito para outras condições clínicas, muitas vezes, para outras doenças, os pacientes eles nunca recebem alta, né? Eles são mantidos em acompanhamento permanente. Então, eu vejo assim, a situação de nós darmos alta para os nossos pacientes com necessidades especiais é discutível, porque esses pacientes, né, eles crescem, a condição deles é modificada para melhor ou para pior, de acordo com o diagnóstico, a condição de alimentação muda, a dificuldade de comportamento, muitas vezes que eu conseguia abordar uma criança sob um procedimento de estabilização da cadeira odontológica, o paciente cresce e eu não consigo mais. Então, eu sempre, os meus pacientes de consultório, eles já sabem, né, que eles são inseridos num programa de saúde permanente, né, em que é um programa que não tem alta, conforme o risco individualizado das doenças bucais, eles fazem os seus retornos, mas eu penso um pouco, eu discuto um pouco a alta desses pacientes diante de toda essa condição que é apresentada para a gente. Pois, nós sabemos que no curso natural das doenças, né, não é novo, Level e Clark, eles colocam essa condição lá em 1965, né? Durante o curso natural das doenças, durante todo o momento, é possível se fazer, é possível que façamos alguma coisa para a prevenção, né, das doenças, iniciando
num período ainda pré-patogênico, onde a doença ela não está estabelecida e a gente consegue trabalhar modelos de promoção de saúde, né, que visam a melhora, né, da qualidade de vida, são medidas específicas que muitas vezes elas estão, né, aos cuidados, né, governamentais, e ainda num período pré-patogênico, onde a doença não está estabelecida, o dentista ele consegue trabalhar muito bem nos modelos de proteção específica, lançando mão de todas as ferramentas que a gente conhece para que a doença não se instale. Uma vez a doença instalada, ainda sempre será possível lançarmos mão de alguma medida preventiva, iniciando pelo diagnóstico precoce, limitando o dano e num programa de reabilitação. Eu coloquei aqui a foto da minha xará, da Marcela, que ela é uma paciente que apresenta a condição de paralisia cerebral, e ela foi uma criança, né, com uma prevalência de cárie altíssima na dentição decídua. É uma paciente que era difícil conseguirmos manipular no consultório, e ela foi inserida num programa de saúde bucal. Nós sabemos que a cárie de acometimento precoce, ela acaba sendo um fator preditor para a cárie na dentição permanente, porém, né, participando ativamente a família de um programa de saúde, ela tem a dentição permanente dela, hoje aos 19 anos, livre de cárie e livre de doenças gengivais. A odontologia, ela chega num processo de reabilitação com o objetivo, principalmente, de conscientizar o paciente, a família e a equipe de reabilitação sobre a importância da saúde bucal para a saúde geral desse paciente. Então, ela chega para manter ou para melhorar muito a condição bucal do paciente assistido. Dessa forma, ela colabora com o objetivo geral da equipe de reabilitação. A gente tem que deixar muito claro, né, para essa equipe, para a família, o quanto que a má condição dentária compromete não só a saúde geral, mas ela também pode prejudicar, né? Ela impacta de forma negativa nesse processo de reabilitação do paciente, na performance de reabilitação do paciente e na sua interação social. Bem, falando um pouco sobre as estratégias e abordagens relacionadas à saúde bucal, né? Eu vou partir do princípio que, se as doenças bucais, elas são as mesmas, como eu disse no início, que acometem a população de uma forma geral, e a forma de prevenção dessas doenças nós já conhecemos, então aqui nós vamos tentar falar um pouquinho sobre as estratégias que nós já conhecemos, como que nós vamos prevenir cárie com, né, a necessidade, né, de se intensificar os cuidados com dieta, os cuidados com a higiene. Então, quais as estratégias que nós poderíamos utilizar nos nossos pacientes especiais? Então, primeiro de tudo, eu falo que o dentista que atende paciente especial, ele deveria vestir aquele coletinho que a gente encontra em alguns funcionários do banco, do mercado, né? Com aquela frase assim, eu posso ajudar? Né? Então, eu falo que a primeira estratégia é abordagem ao cuidador. Entender, escutar o cuidador, né? Quais as dificuldades dele, o que ele faz no dia a dia, quem é esse cuidador, né? Escutar muito e entender o que ele é feito. Passar para o cuidador, né? Se esse cuidador ele concorda que aquela situação ela precisa ser melhorada, ela precisa ser modificada, né? Que eu consigo mudar alguma coisa ali, eu consigo ajudar, porém ele vai ter que jogar no meu time, né? Ele vai ter que ser corresponsável.
Então, falando sobre cuidador, hoje não tem como a gente não falar da família, né? Então, vamos falar um pouco, né, sobre o cuidado centrado na família. Existe um texto que logo que eu comecei a atender pacientes especiais, eu tive o contato, que é Bem-vindo à Holanda, e que ele faz uma analogia, né, de uma família que planeja suas férias, né, e que durante muito tempo sonha passar as suas férias em Roma. Então, ela faz planos, faz as suas reservas, escolhe os pontos turísticos que vai visitar e embarca no avião para Roma. Quando o avião aterrissa, ela escuta lá do comandante que não está em Roma, que ele está na Holanda, que aquela família está desembarcando na Holanda. E a família fica perdida, querendo entender por que não está em Roma, que foi aquilo que ela planejou durante todo o tempo, e por que está na Holanda, o que eu vou fazer na Holanda, né? Então, assim, demora muito para essa família entender que a Holanda é um país lindo, é maravilhoso, né? Que se tiver um outro olhar, será muito legal conhecer a Holanda e ficar lá por algum tempo. Então, a gente traz, né, esse texto para a nossa família especial, porque quando nós abrimos a porta do nosso atendimento para um paciente especial, é uma família que vem com ele, né? Então, não dá para a gente não pensar nesse cuidado centrado na família. Não dá para... Nós temos que reconhecer a família como constante na vida da criança. Eu coloco aqui a ilustração de uma família que... Eu tenho muitas famílias especiais, muitas famílias queridas. Essa especialmente é uma homenagem a essa família, ao Claudinei e a Silvana. O Gabriel, ele não está mais aqui com a gente, mas é a nossa homenagem e ela está assistindo e ficou muito feliz, porque é uma família extremamente que colabora, que veste a camisa, né? Extremamente participativa. Não é só falar, a gente tem que buscar na literatura também, né? O que nós estamos afirmando, e nós temos que, em geral, a família da criança com deficiência, ela experimenta algum grau de sobrecarga, que pode ser uma sobrecarga social, emocional e financeira, né? E cabe aos profissionais de saúde, né, nós encorajarmos a busca por redes de suporte disponíveis na comunidade. Então, aqui a gente tem um artigo científico e, resumidamente, ele fala que o nascimento de uma criança com deficiência, ele provoca uma crise que atinge toda a família, abalando a identidade, a estrutura e o funcionamento. A família, ela se vê despreparada para enfrentar ou lidar com esse novo modo de ser família. Pois muitas vezes essa criança especial, ela representa a quebra de expectativas, a alteração de papéis e a não continuidade daquela família imaginária, né? A vida familiar, ela acaba sofrendo alterações frente às exigências emocionais e à convivência com essa criança deficiente, muitas vezes gerando conflitos, levando à instabilidade emocional, alteração de relacionamentos entre o casal e distanciamento dos outros membros da família. Os profissionais da saúde, eles precisam estar junto da família para escutar seus medos, suas dúvidas e necessidade, respeitar os seus limites, dificuldades que essa família tenha, crenças e valores, assim cuidar de sua criança da melhor maneira possível. Então, a gente deve, né, ter um cuidado inicialmente, né, em conhecer essa família. Qual é o novo modelo de família? Quem é o provedor dessa família hoje, né? O pai e a mãe ainda vivem juntos, né? Quem que cozinha? Essa criança fica com quem? Ela fica com a avó? Ela fica com outro cuidador, né? Como que é a renda dessa família? Quem é o provedor dessa família, tá? Então,
a gente pensa aqui, né, nesse modelo de reorganização familiar e nas adaptações. O meu trabalho, né, na saúde coletiva, ele traz esses recursos que eu acho importantíssimos. Então, a gente tem os meus alunos, né, na saúde coletiva, quando eles têm início na clínica de atenção básica e eles recebem as famílias, eles montam um genograma e o ecomapa. Então, no genograma, nós conseguimos identificar as relações internas dessa família e no ecomapa a gente consegue identificar, né, montar as relações e ligações dessa família com o meio em que ela está inserida, com a sociedade. Então, aqui a gente tem um exemplo de genograma, né, em que a minha paciente, né, é a Laís. Então, a Laís, ela é filha do Júlio e da Sandra. A Sandra teve um primeiro relacionamento, né, lá com o Joaquim, que ela hoje é divorciada. Desse relacionamento, ela tem uma filha, que é a Larissa, que tem 16 anos, né? E aí, casada, né, com o Júlio, eles têm um filho de 10 anos e a Laís tem uma irmã gêmea, que é a Lara, que tem 8 anos. Então, nessa casa, né, aqui está circundado, a família que reside na mesma casa. O que ocorre a uma pessoa afeta toda a família e, por sua vez, a família, como um sistema, ela vai influenciar, né, a pessoa e a sociedade, vice-versa. Então, eu acho importante, né, nós montarmos, né, de uma forma muito prática e muito fácil, né, quem é essa família que eu estou recebendo no meu consultório. E não só nas relações, né, internas, mas também como que essa família se relaciona com o ambiente em que ela está inserida, com a sociedade, né? E aqui a gente faz, então, um ecomapa da família. Uma outra família, né? O Carlos e a Lúcia, que tem um paciente, né? O filho Caio, que é um paciente especial. Como que essa família se relaciona? O Caio tem um relacionamento não muito bom, conturbado com a escola. A família, como um todo, tem um relacionamento com a Igreja Católica. Eles têm fortes vínculos com os amigos. O Carlos tem um relacionamento de conflito com o trabalho. A mãe, né, que é a Lúcia, ela tem um relacionamento muito forte com uma dona do mercado, um relacionamento forte com a madrinha do Caio. E aí eu observo aqui um fato importante. Essa família não tem vínculo com a unidade básica de saúde. Eles não frequentam a unidade básica de saúde. E aí vou questioná-los. Por que não frequentam a unidade básica de saúde, né? Em qual local vocês fazem o acompanhamento médico? Como que está a carteira de vacinação do filho, do Caio, né? Então, é importante para que a gente monte, né, uma estratégia de sucesso, nós considerarmos toda essa relação da família como meio interno e como ela se relaciona com a sociedade que está ao seu entorno. Ainda sobre essa família especial, nós observamos na literatura que elas podem adotar comportamentos de superproteção. Então, muitas vezes é aquela família que, quando você está atendendo, eles querem logo saber se vai doer, se não vai machucar, né? Por que vai fazer isso? Que escovar o dente, muitas vezes a criança chora e eu não faço. A criança tem a condição de se alimentar por via oral, de realizar a mastigação dos alimentos, mas ainda, né, usa uma mamadeira lá noturna e que a mãe, a avó tem dó de tirar por um aspecto emocional, né, por uma dependência emocional muito forte. Quais os aspectos culturais dessa família, né? Como que eles veem a odontologia como um todo, né? Eu gosto de perguntar se os cuidadores, se eles costumam ir ao dentista, a frequência que eles vão ao dentista, porque a gente sabe que
em alguma fatia aqui da população, a gente tem a condição socioeconômica, né, inserida com o fato do paciente ter perdas dentárias, né? Então, a gente precisa tentar montar ali quais são os aspectos culturais dessa família, dependência emocional, se ela confia no tratamento dentário, a condição socioeconômica e qual a percepção que ela vai ter, que ela tem para esse tratamento odontológico, e o que ele espera do tratamento odontológico, né? Então, não há como nós falarmos, né? Ainda não temos uma mágica que nos deixe, que nos permita falar em prevenção de doenças bucais como cárie e doença periodontal, em que a gente não consiga, que a gente deixe de abordar o item dieta. Então, muitas vezes, né, a gente vai recorrer àquele velho, antigo inquérito e questionário alimentar. O cuidador, muitas vezes, ele não tem a percepção do açúcar que está intrínseco na alimentação que a criança faz diariamente, no excesso de açúcar. Então, não sabe, oferece o alimento, mas não tem ideia do quanto que a quantidade de açúcar nessa dieta pode estar prejudicando a condição bucal. Uma outra estratégia aqui é a gente quantificar o que tem de açúcar, né? Num refrigerante, né? Numa latinha de refrigerante, o quanto que tem de açúcar, o que tem de açúcar numa bebida láctea, o que tem de açúcar num suco. Então, muitas vezes, né? Os cuidadores, quando eles observam a quantidade de açúcar aqui fora do alimento, eles ficam espantados. Eu acho que é uma estratégia muito interessante. E também não tem como nós falarmos de prevenção de doença bucal e deixar de falar da importância da higiene bucal. Então, assim, não tem fórmula mágica. É evidenciador de biofilme, evidenciador de placa bacteriana, continua sendo, né, uma estratégia importante em que o paciente, o cuidador, ele visualiza a qualidade de escovação que ele está executando. Hoje a gente pode fotografar para comparar. As dúvidas do paciente, né, também devem ser esclarecidas, porque no mercado hoje nós temos uma infinidade, né, de produtos à venda, de creme dental, de escova. Então, procurar individualizar o creme dental que seja adequado para aquele paciente. Eu vou pedir que use um creme dental com flúor, ele vai perguntar se o flúor não faz mal, a gente vai ter cuidado quanto à ingestão de flúor na escovação. Os cuidados, eles devem ser sempre individualizados para cada paciente, bem como a quantidade de creme dental, né, e o tamanho da escova que a gente vai utilizar, ela é individualizada para cada paciente. Eu não consigo ter um modelo para todos. Sempre, né, que possível, nós devemos trabalhar, né, o paciente que tem a capacidade de realizar os procedimentos de higiene bucal de forma independente. E vamos analisar, né, quem é esse paciente. É um paciente que colabora, que eu preciso só melhorar a condição dele de pega na escova dental. É uma paciente que representa para a gente um grau de dificuldade elevado, né? Então, eu vou tentar, junto com o cuidador, uma estratégia para que a higiene bucal seja realizada. Então, eu vou trabalhar no como eu vou fazer, mas jamais no se eu devo fazer, né? Então, algumas condições, elas são incompatíveis com a condição de saúde. Então, a gente vai buscar estratégias apropriadas. Então, sempre individualizar de acordo com a condição socioeconômica da família, eu vou disponibilizar
as ferramentas necessárias que eles poderão trabalhar. Pode ser que eu tenha que utilizar um abridor de boca, que ele pode ser feito com palitinhos de sorvete, vou confeccionar na frente do paciente com espátula de madeira, a escova. Pacientes perguntam, mas qual escova eu devo usar? Eu sempre falo assim, mais importante do que qual a escova que você deve usar, é usar a escova. E aí nós vamos tentar ver qual é a escova que você vai usar. Mas mais importante é que você compre alguma coisa que caiba no seu bolso, que você possa fazer a troca dessa escova regularmente quando necessário. Se eu vou prescrever um enxaguatório, né? Se esse paciente, ele é um paciente que a gente vai poder usar, né? Um enxaguatório, os pacientes gostam muito de enxaguatórios, então a gente tem que sempre deixar muito claro que nenhum enxaguatório substitui a remoção mecânica e que a grande maioria dos nossos pacientes, eles não são habilitados, eles não devem utilizar enxaguatórios bucais, né? A escovação, o uso de fio dental seria fundamental para a nossa higienização. E vamos trabalhar com todas as possibilidades. Quando nós perguntamos para os nossos pacientes, né? Quem realiza a escovação bucal? Né? Aí a mãe fala, eu que faço a escovação bucal dele. E quantas vezes ao dia? Uma vez só. E aí é incrível a resposta. Você pergunta assim, que horário? Aí ela responde assim, na hora do banho. Por quê? Ainda, né, a gente tem a escovação associada, que vai fazer muita sujeira, que vai jogar água no paciente, e que o paciente não gospe, então eu não consigo realizar a escovação. Então, nós temos que entender as dificuldades do nosso cuidador, do nosso paciente, e em cima das dificuldades que nos são apresentadas, né, nós elaborarmos as estratégias específicas, né? Então, ali, eu tenho uma paciente que ela pode escovar o dente da criança em qualquer lugar, bastando ela ter uma escova, removendo o excesso de creme dental com uma gaze ou com uma fraldinha, a possibilidade de nós confeccionarmos uma dedeira. O dentista faz isso com muita habilidade, é muito confortável para nós, né? Lembrar que uma das dificuldades que o cuidador fala é que o paciente se mexe muito, procurar alguma condição que mantenha a cabeça desse paciente um pouco mais estável, se vai ser deitado, se vai ser sentado, se vai ser na cadeira do paciente. Aí é uma abordagem que a gente vai orientar individual para cada paciente, dependendo das dificuldades que o cuidador ele vai passar para a gente. Posso usar a escova dental elétrica? Olha, se estiver escovando bem, se você acha que você consegue escovar bem dessa forma, pode. Posso usar um fio dental adaptado? Pode. O que você tem que fazer é que usar, né? Vamos usar, então, vamos tentar, né, melhorar a empunhadura, personalizar e customizar, né, a nossa escova de dente? Vamos, olha lá, uma adaptação bem barata, né, bem legal para empunhar o fio dental, feita com aquele macarrão de piscina. Então, tudo pode ser, mas tem que ser utilizado. Então, outra, né, estratégia importante para nós, cirurgiões dentistas, né, e que é muito bem-vinda, é nós utilizarmos, né, fazermos uso dos indicadores, dos índices epidemiológicos como indicador de evolução clínica. Então, eu consigo traçar, principalmente nos serviços de saúde, né, examinar o paciente, consigo ali montar uma condição desse paciente quanto à prevalência de cárie, através do CPOD, do COD, como média, alta, moderada, severa, restabelecer a condição bucal desse paciente e utilizar periodicamente esses índices como critério, né, de evolução clínica
para a condição de cárie. Também, né, falando sobre as doenças gengivais, nós também podemos trabalhar com os índices de higiene oral simplificado, né, anotando a condição, fazendo a evidenciação de biofilme, anotando e periodicamente, né, retomarmos essa condição para observarmos qual é o critério, né, como indicador de evolução clínica. Também para as condições de inflamação gengival, nós sabemos que alguns fatores, além de escovação, além do controle de biofilme, elas podem interferir na condição gengival. Se eu puder interferir em algum desses fatores para melhorar essa condição, vamos tentar interferir. E se eu não puder, vamos orientar a família devidamente e fazer o nosso acompanhamento usando o que cientificamente nós temos, que são os índices epidemiológicos, né, de evolução clínica, também para a condição de inflamação gengival. A nossa abordagem ao cuidador, ela é importantíssima, ela é sempre relatada, né, na literatura. Nós temos aqui um outro estudo, em que, resumidamente, ele sinaliza a participação do cuidador na sociedade como uma rede autônoma de atendimento às situações que envolvem a saúde, doença e cuidado, sem o devido reconhecimento e suporte, gente, por parte dos serviços de saúde, que ainda precisam atentar para as estratégias de prevenção e de promoção de saúde, principalmente as camadas sociais mais desprotegidas. Então, é o que eu disse anteriormente, nós estarmos atentos aos cuidados, né, à família especial. Então, nessa publicação, ele chama atenção para algumas falas do cuidador, né, em que a função de cuidador durante o desenvolvimento da assistência odontológica, ela foi detectada através das seguintes falas. Então, um dos cuidadores, ele relata que foi muito importante essa abordagem odontológica, pois aprendemos mais, muitas vezes achávamos que estávamos cuidando direito e não estávamos. Foi importante, pois nós ajudamos os dentistas cumprindo a nossa parte em casa sobre a higienização e escovação. E aí eles sentem que, com essa postura, eles minimizam o sofrimento dos pacientes, além de conseguir terminar o tratamento mais rapidamente. Ele se sente gratificado, pois hoje ele consegue ver, né, o seu filho sorrindo sem dor e procura fazer tudo aquilo que lhes é orientado, para que ele possa estar bem. E aí, saindo da nossa abordagem ao cuidador, mas ainda trazendo o cuidador para a equipe, né, para a parceria nossa com a equipe multidisciplinar, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar, onde o cirurgião dentista ele leva ferramentas a essa equipe e também ele vai receber, né, muita coisa importante que essa equipe tem para melhorar, que essa equipe nos fornece na condição de apoio, de melhorar o nosso atendimento. Então, no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos que as pessoas com deficiência, elas podem procurar o Sistema Único de Saúde quando necessitarem de orientação, prevenção, cuidados, assistência médica ou odontológica, tendo direito a encaminhamento para serviços mais complexos, tendo direito a receber assistência específica nas unidades especializadas de média e alta complexidade, a terapia e reabilitação física, auditiva, visual e intelectual, ajudas técnicas e meios auxiliares de locomoção que necessitem complementando
trabalho de reabilitação, e a visita dos agentes comunitários de saúde. Eu gosto muito da visita dos agentes comunitários em saúde, porque esses agentes, eles estão inseridos nas proximidades em que esse paciente vive, e eles são capazes de identificar, né, o grau de vulnerabilidade social desses pacientes. Então, nós temos aqui, no nosso serviço de saúde pública, esses pacientes, a porta de entrada do paciente ao serviço de saúde, né, é a unidade básica de saúde, que corresponde à nossa atenção primária, à nossa base da pirâmide, e que a maioria dos problemas de saúde, inclusive odontológicos, eles são resolvidos ali na atenção primária. A pessoa com deficiência, ela é contemplada pelas as redes, né, de atenção à saúde, a rede de atenção à pessoa com deficiência, ainda na atenção básica. Quando o nosso paciente especial, ele tem alguma condição em que não é atendido, em que não é possível realizar o atendimento na atenção básica, ele é encaminhado à atenção secundária, que corresponde às clínicas de especialidades odontológicas, e ainda lá no topo da pirâmide, nós temos a atenção terciária, que seria os atendimentos dos pacientes que necessitam de atendimentos em hospitais. Tá? Então, outra técnica, né, outra importância, a nossa abordagem relacionada à saúde bucal, ela está na nossa atenção domiciliar. Nós realizamos muitas vezes atendimentos domiciliares para pacientes que não podem se locomover, que são assistidos em questão de home care, e podemos realizar tratamento, mas como eu disse, né, o tratamento é no momento, e ele é inserido num programa de saúde. E eu gosto muito, eu tenho alguns pacientes que eu faço esse programa regularmente, e eu gosto muito de capacitar alguém ali do home care, né? Todos devem receber, todas as pessoas que são ali responsáveis pela higiene do paciente, pelos cuidados do paciente, eles devem ser orientados, mas eu gosto muito de tomar alguém que fique à frente, né, dessa situação. E aqui eu coloco o José é um maratonista, amigão meu, trabalhamos junto há mais de 5 anos, ele é enfermeiro de um paciente que eu assisto domiciliar, e o José ele cobra os outros enfermeiros, ele verifica se a higiene bucal está adequada, se em algum momento nós temos que usar uma escova adaptada a um sugador, o José sabe como é que tem que fazer, né? E periodicamente é um paciente que nós visitamos, fazendo com que ele esteja inserido, né, nesse programa de saúde e livre, totalmente livre de doenças bucais. Num processo de reabilitação, juntamente com a equipe multidisciplinar, eu vou contar com muitos profissionais, né? E aqui a gente tem uma equipe que pode ser formada pela terapeuta ocupacional, pela fisioterapia, pela fono, né? E que nos ajudaria no posicionamento, por exemplo, no caso da fisioterapia, no posicionamento adequado desse paciente na cadeira odontológica, em questões de ergonomia do cirurgião dentista e da minha equipe de saúde bucal, como que a gente consegue uma posição melhor de atendimento para que o nosso atendimento ele renda melhor, né? Quais as adequações posturais nós, quando nos deparamos, né, com um atendimento odontológico de um paciente que temos dificuldade em estabilização na cadeira, né? Nós nos encurvamos, o nosso atendimento, né, a nossa posição, ela sofre com relação à nossa ansiedade de realizar o tratamento. Então, na nossa equipe multidisciplinar, é importante a presença do fisioterapeuta, tanto para ajudar
o paciente, a estabilização desse paciente no procedimento odontológico, como também auxiliar o dentista fazendo com que o nosso atendimento renda melhor. Então, nós falamos em tecnologia assistiva para as pessoas sem deficiência. A tecnologia, ela torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia, ela torna as coisas possíveis, né? Então, a nossa fisioterapeuta, ela é capaz de nos ajudar com estabilização, com faixas, com cunhas, com calça posicionadora, com apoio cervical, né? Tudo isso visando a melhora do nosso atendimento odontológico. Vamos pensar, né, na possibilidade de atendimento desse paciente na cadeira, em que eu necessito de uma estabilização de movimentos para que esse atendimento ele seja realizado com segurança. Então, se eu vou precisar colocar uma faixa, qual a melhor forma que fica que esse paciente, né, vou usar aqui uma cunha, um tapete antiderrapante, para que esse paciente ele seja posicionado adequadamente na cadeira e para que o cirurgião dentista consiga abordar, né, consiga realizar o tratamento de forma segura. Lembrando que sempre o cuidador, ele é a parte ali, né, ele participa ativamente do nosso atendimento, ele auxilia, ele tem que estar ciente do que nós estamos fazendo, ele assina um termo de consentimento. Então, ele é uma parte assim, fundamental na nossa abordagem. Podemos também contar ainda com os profissionais de terapia ocupacional, que muito vão nos auxiliar na independência dos pacientes para as atividades de vida diária, dentre eles a higiene bucal, ou vão ajudar o cuidador também na necessidade de higiene bucal e a comunicação escrita. Então, nós podemos realizar diversas formas, diversos adaptadores. A terapia ocupacional, ela trabalha numa parceria, ela pode indicar qual é o equipamento, organizar as etapas da atividade, as modificações para favorecer, né, para favorecer esse posicionamento, e a odontologia, nós, dentistas, né, vamos manter estímulo à independência desse paciente, um reforço junto aos responsáveis e sempre avaliar se, com essa adaptação, a higiene bucal, né, ela foi melhorada, através daqueles índices que nós conversamos lá atrás. Em outro momento, o cirurgião dentista, em parceria com a terapia ocupacional, ela foi solicitada aqui nesse caso, um paciente nosso que teve amputação de membros superiores, e numa fase inicial de reabilitação, ele pediu que ele não queria, ele hoje não usa mais essa adaptação, hoje ele já está treinado, ele faz a sua escrita com os membros inferiores, mas nessa fase inicial do processo de adaptação, ele se sentia envergonhado e ele pediu que ele queria tentar, né, usar a boca para escrever. Então, nos foi solicitado, está aí o Samuel, ele tem um canal muito legal aí no YouTube, ele adora que o pessoal curta lá o Samuca Supera. Ele hoje não usa mais esse adaptador, mas é uma situação que demonstra a importância do cirurgião dentista junto à equipe de reabilitação. Uma outra condição importante, né? Nesse caso, nosso paciente aqui foi o Vitor, ele, durante um momento aí com um problema emocional, que foi a perda de um cuidador, ele fazia assim, se mutilava com lesões bucais que impedia que ele fosse mantido num processo de reabilitação com a fono, e aí numa fase aí difícil, né, em que ainda havia necessidade de se contornar esse problema emocional, foi realizado, foi solicitado, e ao invés de
nesse momento, sabendo que isso seria uma fase transitória, um protetor bucal, né? A mãe participando ativamente, cuidando e higienizando em todas as fases. Como recursos alternativos ainda da fono, a gente pode, né, trabalhar juntamente com ela, né, nas pranchas, né, nas nossas pranchas de comunicação, né, e a gente gosta sempre de pedir para que o dentista tenha a nossa posição lá o dentinho, a escova, a boca, o creme dental, né, para que possibilite aos pacientes que eles expressem ali suas ideias, suas vontades e sentimentos, promovendo uma interação mais efetiva entre o cirurgião dentista durante o tratamento odontológico. Sempre, sempre, a primeira abordagem de sucesso que nós temos é o vínculo, né? Então, o vínculo com o paciente, o vínculo com a família, quando a gente não consegue, quando por questões diversas a gente não vai conseguir fazer o vínculo com o paciente. Eu trago aqui a minha paciente Rebeca, 12 anos, está comigo. Também foi uma paciente que teve muitas lesões de cárie na infância. Hoje ela já está mocinha, ela se comunica comigo aí pelo WhatsApp, pelo Messenger, através de figurinhas. É uma paciente numa condição de paralisia cerebral, mas que tem um cognitivo. E pensando ainda, quando a gente faz a abordagem familiar, Rebeca dava muito trabalho para a gente no consultório, ainda que ela venha hoje para procedimentos preventivos, ela não tem nenhuma doença bucal, mas a gente avalia a Rebeca periodicamente e observamos que ela tem um vínculo muito forte com a irmã mais velha. Então, desde que a irmã mais velha tomou a frente do tratamento odontológico, virou minha parceira, Rebeca passa a colaborar, manda mensagem, né? Quer ir ao consultório, ela dá conta mesmo, quando eu falo que tem que retornar comigo daqui 5, 6 meses, ela sabe a data muito certa que ela tem que voltar. Outra condição importante, né, de interação, né, no processo de reabilitação é da odontologia com a nutrição, né? Nós precisamos saber, para determinadas condições bucais, né, qual a dieta adequada para aquele paciente. Se aquele paciente faz uso de uma alimentação pastosa exclusivamente, mas eu tenho que saber qual é a alimentação pastosa. Ninguém precisa viver somente de purê de batata. Existe purê de beterraba, existem outras, né, formas de nutrição que podem ser ofertadas para esse paciente. Então, hoje, eu vejo uma parceria com a nutrição, uma parceria muito significante. Eu preciso saber naquela família quem é que cozinha, se é uma vozinha que já tem muita idade, quais os conceitos que ela tem enraizados com relação à alimentação, se é um paciente que está fazendo, que faz uso naquele momento de uma dieta hipocalórica, hipercalórica. Mas aí como é que eu vou encaminhar esse paciente, né? Então, se é um paciente do serviço público, a gente também tem, olha lá, alimentação e nutrição na atenção primária à saúde. Então, não há motivos para que a gente feche os olhos e não integre, né? E não traga à nossa equipe de reabilitação outros profissionais, como, por exemplo, a psicologia. Então, nós sabemos que, de modo geral, podemos afirmar que o psicólogo ele é um profissional com um papel relevante frente ao apoio e aconselhamento familiar, né? Ele colabora e muito com a equipe multidisciplinar e com essa família especial. Hoje, nós encontramos, né, nós sabemos que muitas doenças bucais, elas têm a sua manifestação clínica, né, exacerbada na cavidade bucal. Então, por exemplo, né, pacientes que apresentam essa condição de bulimia, né, a atenção odontológica ela é muito importante. Nós tivemos, há algum tempo atrás, né, através do exame bucal, nós observamos numa paciente essa condição de erosão e pedimos
perguntamos à família, a mãe não percebia nada, mas aí, quando levantamos a hipótese de algo errado ali está acontecendo, pedimos para que a mãe observasse, ela passou a observar e a paciente realmente tinha um diagnóstico de bulimia, né? Então, nós, como dentistas, devemos oferecer tratamento odontológico adequado, um prognóstico favorável para esse distúrbio comportamental, se não erradicado precocemente, pode levar a consequências irreparáveis. Sempre a possibilidade de integrarmos, né, a odontologia com outras especialidades, né, menos clínicas, como, por exemplo, com arte, né, os pacientes que fazem terapia e participam de arte e reabilitação, eles podem, sim, em algum momento, receber a odontologia inserida ali nesse processo, nesse trabalho para motivação desses pacientes. E o cirurgião dentista também no relacionamento com a equipe hospitalar. Então, no primeiro momento, a gente tem que deixar muito claro que a abordagem, né, inicial do paciente, ela é sempre no ambulatório, que nunca levar o paciente a um tratamento hospitalar com anestesia, sob anestesia geral, ele é a nossa primeira opção, né? Esse paciente ele só é encaminhado quando nós já esgotamos todas as possibilidades de um tratamento ambulatorial de forma mais convencional. É responsabilidade, sim, do cirurgião dentista o relacionamento com a família, desde o momento em que é sugerida essa forma de abordagem, até a alta desse paciente, né? E a alta do hospital, mas ele fica inserido no nosso programa de saúde. Então, nós devemos zelar pelo paciente para que ele receba essa assistência, né, num hospital que tenha um suporte adequado, uma equipe muito experiente, em que a gente se sinta confortável, que tenha o nosso material lá adequado, uma UTI disponível e uma relação do cirurgião dentista fácil com a equipe de anestesia, com a equipe de enfermagem, enfim, com toda aquela equipe, né, que está ali naquele momento se relacionando com o paciente e conosco. Então, hoje, né, nós temos a literatura, ela nos mostra que a anestesia geral para tratamento odontológico, ela tem sido um procedimento seguro ao longo dos anos, e a maior parte da literatura referente ao uso de anestesia geral no tratamento odontológico concorda com a sua adequação para facilitar o tratamento de indivíduos com medo e resistente ao comportamento. Porém, o vínculo entre o cirurgião dentista, paciente, família e médico é fundamental para viabilizar o sucesso do tratamento. E a realização, né, dessa forma de abordagem de tratamento sob anestesia geral, ela é uma alternativa quando todos os outros métodos eles se mostrarem ineficientes para a realização de procedimentos odontológicos. Alguns artigos eles colocam que apenas 7 a 10% dos pacientes com necessidades especiais seriam tratados sob anestesia geral. Então, um relacionamento importante, né? Nós, no centro cirúrgico, a nossa forma de se comportar, né? O relacionamento com toda a equipe, que vai do diagnóstico, a solicitação de exames adequados, a avaliação pré-anestésica, o planejamento, o encaminhamento do caso, a conscientização da família sobre a necessidade desse procedimento até o momento da alta hospitalar. E o encaminhamento desse paciente, né, para o nosso programa de saúde no consultório, para que esse não seja uma via de rotina ter que realizar, né, atendimento odontológico sob anestesia geral. Nós sempre buscamos a melhora da qualidade de vida desse paciente e a inserção social. É uma
via de mão dupla. Muitas vezes nós encaminhamos o paciente para a consulta médica, para nos adequar em alguma condição que precisamos para o nosso tratamento odontológico. Em outros momentos, né, o médico, quando ele vai realizar um procedimento cirúrgico, ele se chama a atenção dele, uma condição bucal, né, ruim, né, ele nos solicita a adequação bucal. Foi o caso dessa paciente, que ela foi encaminhada para uma cirurgia ortopédica, porém, ela havia realizado a remoção de glândulas salivares e não seguiu nenhum programa de acompanhamento odontológico. Sem glândulas salivares, nós sabemos que é um paciente que ele necessitaria, né, ele teria o risco aumentado para cárie, para doenças bucais. Não inserida num programa de acompanhamento, acabamos chegando a uma condição bucal muito ruim e que, prévio à realização de uma cirurgia ortopédica, nós precisamos realizar uma adequação bucal pré-cirúrgica. O cirurgião dentista, ele também especialista em pacientes especiais, ele tem que ter uma participação e um olhar frente ao paciente hospitalizado para que os cuidados bucais eles sejam mantidos, né? O tipo de escova que eu vou usar, se eu vou usar uma escova com sucção, se eu vou usar uma elétrica, se eu vou usar uma escova comum, né? Então é importante que essa equipe de assistência ela esteja integrada junto com o cirurgião dentista. O cirurgião dentista ele deveria capacitar, né, através do seu conhecimento, esse grupo que vai realizar assistência a esse paciente hospitalizado. Chamar sempre a atenção do paciente, da equipe, né, sobre a quantia, o açúcar, né, presente nos medicamentos. Nós temos pacientes que tomam muitos medicamentos, alguns medicamentos para se tornarem palatáveis são necessárias, né, alta concentração de sacarose. Em outros casos, a gente escuta os pais dizendo que para que a criança, né, tome, aceite determinada medicação, eles colocam muito açúcar, né, para aceitação do paciente. Então, é chamar a atenção, se escova o dente depois que toma o remédio, né? E qual é a condição que você dá esse remédio? Em qual horário você faz isso? Você consegue escovar? Será que a gente consegue, né, melhorar a condição de uso desse medicamento? Aqui já quase finalizando, eu gosto muito desse texto, não sei se vocês conhecem, que é o Rio Acima e Rio Abaixo, né? Então, ele conta, né, sobre um grupo de pescadores, né, no leito do rio, lá tranquilamente pescando, em que em determinado momento eles se deparam com 1, 2, 3 crianças se afogando. E vai aumentando o número de crianças se afogando, eles tentam salvar, eles chamam uma equipe de resgate, eles vão buscar por socorro e percebem que não estão mais dando conta de salvar essas crianças aqui no leito do rio. Até que alguém tenha a ideia, né, de falar assim, por que a gente não sobe? Né? Enquanto alguns estão aqui salvando, por que outros não sobem lá o rio? Né? Para tentar descobrir por que essas crianças que não sabem nadar, elas estão se jogando ou estão sendo atiradas no rio. Então, em determinado momento, todos estão ocupados que ninguém para pensar por que pessoas que não sabiam nadar estavam mergulhando no rio. Quem ou o que no rio acima empurrava essas pessoas para dentro do rio. Então, o que eu faço analogia aqui é que nós podemos ter, né, como temos uma odontologia que pode ser a melhor do mundo, em questão técnica, em questão científica, mas a gente tem que subir o rio, né, para entender, né, por que as doenças bucais, por que a cárie ainda é uma doença altamente prevalente nos nossos pacientes. Aqui, no Brasil, segundo os dados do censo de 2010, nós temos 23,9% da população no censo declarou pelo menos uma deficiência física, visual, motora, qualquer que seja quando investigado.
E nós, dentistas, devemos ter como prioridade a atenção global à saúde, mantendo a integralidade do paciente, a independência, considerar sempre, sempre, sempre a importância da condição bucal para a saúde geral, sempre termos metas reais e adequadas para cada paciente. É um trabalho individualizado, não adianta a gente ter uma forminha pronta, né? Cada paciente, cada família tem as suas dificuldades. Pensar na inclusão social do paciente, não existe saúde geral sem saúde bucal, uma não vive sem a outra. E no tratamento aos pacientes especiais, não é necessário só delicadeza, a nós especialistas é necessário muita e muita dedicação. Terminando, eu coloco aqui como desafios, né? A maior atuação na saúde bucal e não na assistência. Nós conseguirmos o nosso sonho, né? Que é a abordagem precoce, que esses pacientes eles cheguem para nós, né? Naquela fase, naquele período pré-patogênico, antes das doenças bucais se estabelecerem, é muito mais fácil, tem um custo menor, né? Contempla melhor um atendimento ambulatorial, um acompanhamento, um programa de saúde. E hoje, eu acho que chegou aqui para ficar aí com a pandemia, né? A teleodontologia, que vai nos possibilitar, já nos possibilita alguma consulta, alguma orientação, nós abordarmos o paciente quanto às dificuldades que os pacientes encontram sob alguma orientação que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, eu acho que é uma ferramenta que veio agora, que vem para ficar, e eu acho que é um desafio a gente tentar, né, construir um modelo, né, de atendimento mais voltado à prevenção, né, com menos intervenção, com uma menor assistência odontológica, tá, gente? Eu tenho um quadro aqui no meu consultório em que só é permitido, né, participar quem zera doença bucal. É brincadeira. Então, a gente agradeço a todos pela atenção, eu deixo disponível aqui os meus contatos, né? Espero ter contribuído um pouquinho, né, para que a gente consiga uma melhora nessa assistência aos nossos pacientes que são vulneráveis, com necessidades especiais, e gostaria de ouvir a colocação de vocês. Muito obrigada.